Como ligar BBB à educação dos filhos? Não, eu posso ser cancelado. Isso não é determinante. Toda criança vai passar do ponto, gente. Se Alexa... Fazendo uma ligação completamente maluca. Precisava falar assim, Naomi? Mulher, você tem seus direitos. Como que você fez isso? Uma coisa dessa, Naomi? Pelo amor de Deus. O limite também é amor. Olá, meu povo bonito! Olá, belezuricas da minha vida, da nossa vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Onde vocês estão? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual a cidade de cada um de vocês, cidade, estado, pra gente ter uma noção. E hoje a gente vai conversar de um assunto... polêmico. É um assunto não só polêmico, mas eu acho que mexe muito com a gente. Vamos falar um pouco assim de mãe pra mãe, de pai pra pai, família, né? Vamos conversar sobre a questão de criação, de amor, de relação de confiança que se cria. Por que polêmico? Porque a gente vai falar também sobre BBB, né? Sobre algumas coisas recentes. Sobre masculinidade, né? Como é vista, e isso impacta como esse pai, como esse homem vai se transformar num pai, né? Uma coisa que mexeu muito comigo, a gente estava ouvindo juntos ontem um podcast em que falava sobre qual é o ideal dos nossos filhos, como que a gente está criando esses filhos, e mexeu muito comigo uma frase que foi dita, que o filho tem que saber que sempre vai ter pra onde voltar. E aí na hora até me emocionei, eu tava maquiada, eu não quero chorar, eu registrei e até anotei. Pode acontecer o que for na minha vida, eu posso ser cancelada, pode acontecer muita coisa, e eu sei que eu posso ligar pros meus pais, eles vão me dar um pito, vão falar: como que você fez isso, uma coisa dessa, né? Pelo amor de Deus, onde é que você tava com a cabeça, minha filha? Arruma suas coisas. Arruma suas coisas, vem aqui pra casa. Vem ficar aqui com a gente. Eu tenho certeza, vem a bronquinha, com razão, porque a gente não tem, ninguém tem que ficar passando pano pra gente, mas eu sei que eu tenho pra onde voltar sempre. Eu sei que o amor dos meus pais é mais forte que tudo. E eu fiquei pensando, será que minhas filhas têm noção disso? Será que eu tô criando elas dessa mesma forma? Porque o maior medo que eu tenho de perder meus pais é por causa do porto seguro que eles são pra mim. Sempre foram, apesar de todas as broncas que meus pais... Eu falei que eu vou precisar vir aí, porque eu vou precisar falar, então... Porque... Meus pais são muito amorosos, sempre foram muito carinhosos, mas eles são muito rígidos, foram, né, na nossa educação, muito firmes. Isso nunca tirou a questão de eu sentir que era o meu porto seguro, que era o local em que eu estaria bem e acolhida, não importa o que aconteça. E é assim que a gente tenta criar as crianças. Então só vou largar já, nesse ponto, a reflexão pra vocês. O seu filho, a sua filha, sabe que independente do que acontecer, você vai estar ali pra ele, porque eles vão errar. Você tá criando isso, ou você criou isso, porque isso é só com atitudes, né? Exato. Não é falando, eu tô aqui, filha, eu tô aqui, filho. Não, durante as situações do dia a dia, isso tem que estar bem claro nas atitudes. Mas eu quero fazer abrir um parênteses. E inclusive parte do podcast do Piangers lá com o Jojota, ele fala que porque ele não teve pai. E não é porque ele não teve pai que ele vai ser um péssimo pai, ou que ele não vai ser o pai proteção. Então assim, muitos de vocês com certeza com a fala da Naomi não se identificou, porque não tem uma família amorosa, uma família que te acolhe, que você pode voltar a qualquer momento, que vai estar lá o seu quartinho, enfim. Isso não é determinante da sua relação com os seus filhos. Sempre é hora de quebrar ciclos. E a gente quebra ciclos também. Eu cresci numa geração que apanhou muito, não sei vocês, mas pra mim, na minha educação, da minha família, isso aconteceu muito. A dos meus avós, a dos meus pais, isso era como, eu lembro de vizinhos que apanhavam tinha que escolher um pedaço da madeira lá na árvore, colher um galho pra apanhar com galho. Isso não chegou a acontecer comigo, mas era uma coisa relativamente comum. Não, até porque estavam nos livros de pediatria, né? Tipo, os médicos indicavam, ele tá precisando de umas palmadas. O autoritarismo era
era o normal. Era o normal, assim. Isso a gente tá falando de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos atrás, né? E até 20 e poucos anos atrás, talvez. Então, assim, ainda está numa... gente, Naomi não tá muito bem, mas é isso. Ela tá trabalhando, ela tá sempre querendo produzir. Isso é muito legal, porque é pra vocês, família. Então, assim, ó, se vocês estão aí curtindo esse vídeo, já dá o seu like, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deu já, eu falei pro André, minha vontade hoje era deitar, ficar deitada até melhorar. Mas eu falei, não, vou gravar, vou editar esse vídeo. Então, o que eu vejo é que, assim, a gente a nossa geração, dos 40 e poucos até os 20 e tantos, somos os responsáveis por fazer uma nova geração. E essa geração, principalmente, a gente tem que encerrar vários ciclos que vieram de muito tempo, historicamente, sendo construídos, né? De autoritarismo, de uma masculinidade tóxica, onde o homem sente e fala, amor, traz pra mim não sei o que, onde o marido não lava a louça, onde o pai não se preocupa com a roupa, onde não arruma as coisas. Então, não é muito fácil pros homens, porque a gente tem que cortar essa situação. Que são coisas bem enraizadas na gente. A gente não tá falando de um lugar de nossa, somos superiores. É difícil, pra mim é muito difícil quebrar os ciclos de onde eu venho. Eu explodo, gente, eu sou uma pessoa calma, mas eu explodo. O André fica doido comigo às vezes, ele fala, não precisava falar assim com as meninas, eu já tô, pelo amor de Deus, crianças, vão pegar esses brinquedos e vocês vão guardar agora. Precisava falar assim, Naomi? Mas eu chego num limite de paciência, gente, às vezes. Mas às vezes não é só limite de paciência, amor. É uma coisa que, de alguma certa forma, você viveu. Sim, são gatilhos. Então você foi assim, talvez, que você tenha sido quando vocês passavam do ponto. E toda criança vai passar do ponto, gente. Toda criança vai passar do ponto. Porque criança é criança não é adulto, criança não tem, né? Criança, ela é feita pra correr, pra brincar. Se a criança tá paradinha o tempo inteiro, ela é muito boazinha, tem algo errado. A criança, ela é feita de movimento. E pra nós, que buscamos respostas rápidas e a gente quer tudo organizado, a gente já tá em outro momento de maturidade, isso incomoda. Mas isso é o que é uma criança. A gente tem que entender e nós que somos os adultos da relação, temos que conseguir lidar com isso. E quebrar os ciclos, porque se seu pai e sua mãe gritou com você, não é porque foi desse jeito que você tem que fazer exatamente igual. É uma luta interna com a gente, é diária. Cara, o quanto eu pesquiso e eu estudo sobre o assunto. E eu não tô falando disso tudo como uma culpa dos meus pais que fizeram algo errado. É simplesmente, eu honro muito meus pais, respeito muito. Eles fizeram tudo que eles podiam dentro das ferramentas que eles tinham, no tempo que eles estavam vivendo. Só que eu tô vivendo num tempo diferente. Eu tenho outras ferramentas, eu tenho outros conhecimentos, tudo já evoluiu, os estudos evoluíram, eu tenho que me adequar a isso. Esse é o meu momento como mãe. E o meu momento como pai, o seu momento como mãe, o seu momento como pai. Ou às vezes você ainda não é mãe e não é pai, mas você já quer estudar, se inteirar desses assuntos para quando acontecer, para quando você engravidar, né? Porque os dois que engravidam, tá, gente? A mulher gere o bebê dentro da barriga. Só que o homem gera, mas o homem tem que engravidar junto. Porque se ele não engravida junto, ele não tá se preparando pra ser pai. Porque aí ele vai continuar jogando a bola dele toda quarta-feira, todo final de semana, saindo pra beber. E a mulher começa, a queda mental, a carga vai pra cima e o desempenho que ela tinha como mulher começa a cair e ela começa a não se reconhecer mais como mulher. E aí o cara fala, pá, agora não acontece mais isso, pá, não sei o que lá. E a gente fica chato e a gente não gosta de quem a gente se transforma também, porque a gente passa a ter que cobrar, fala, meu Deus, é tão óbvio, eu preciso de você aqui ajudando, fazendo a sua parte com as crianças, sendo pai. Por que a mochila não tá arrumada? Ah, a mãe não arrumou. Por que a roupa? Porque alguém não fez. Por que tudo tem que ser a mulher? Eu tenho sempre que repetir, a gente traz aqui a nossa experiência, o que nós ouvimos dos nossos seguidores, do que nós acompanhamos nas
pessoas próximas a nós, no que nós estudamos, e isso nem sempre reflete a sua realidade. Existem pessoas que têm acordos dentro de casa completamente diferentes. Tem seguidora que fala, tenho 4 filhos, meu marido vive um mês fora, fico só eu com as crianças e tá tudo certo pra gente, porque foi assim que a gente definiu. Tá tudo certo pra você, mas nós estamos aqui trazendo um pouco de conhecimento a mais. Mas eu quero fazer um parênteses sobre isso também. Mas saiba que se você tiver uma filha mulher, nessa condição, ela vai achar que o normal é o homem não fazer nada pra ajudar no dia a dia da casa e sair pra trabalhar. Só que aí, será que não poda a vontade da mulher em brilhar, em ser incrível na profissão e quando tiver neném, o marido fazer a parte dele mais do que o pai dela fazia? Talvez. Isso é difícil às vezes cortar, podar, mudar o curso da história, sabe? E as coisas vão mudando naturalmente. E a mulher também tem, agora pensando, a mulher também tem o direito de optar. Gente, eu tenho amigas que nos tempos de modelo falavam, cara, eu trabalho loucamente hoje e meu namorado sabe que quando eu tiver filho eu vou parar. No fim ela não parou, vi esses dias no Instagram. Eu vou parar e eu quero ser dona de casa e eu quero cuidar dos meus filhos. Tá lá ela modelando até hoje, mas com filhos, inclusive. Não, porque cria uma nova potência, né? Tipo, vontade de mostrar. Isso é uma coisa louca. A gente fica com vontade de mostrar as nossas potências para nossas filhas, nossos filhos, para falar, ó, o que a mamãe faz, você também pode fazer. Isso é legal, mas a gente entende, eu entendo que é possível sim que a mulher escolha e goste e se sinta bem apenas exercendo as suas... eu odeio essa palavra. Mas exercendo as funções como mãe e como dona de casa, né, cuidando, administrando as funções. Mas eu sinto que uma hora ela vai sentir o peso de não ter feito outra coisa. Eu acho que pode acontecer, eu até já falei isso outras vezes pra vocês. Olha, isso aqui é um podcast, gente, é um debate ao vivo. É o DR. Porque assim, eu entendo muito. Eu, inclusive, antes de engravidar, eu pensava, eu cheguei a esse ponto de falar, cara, eu acho que quando eu grávida, quando a Maeli nascer, talvez eu queira parar por um bom tempo, eu queira ficar só como mãe. Eu acho que isso vai ser o que eu vou sentir, a minha necessidade. Vai ser muito legal poder viver isso na sua plenitude. E aí eu tive ela e eu fiquei desesperada querendo trabalhar. Desesperada, eu chorava, eu falava, não aguento, só, no meu caso, só ficar aqui em função dessas coisas. Eu quero sair pro mundo, eu quero fazer as minhas outras funções, eu tinha essa necessidade, mas eu entendo que tem muitas pessoas que são plenas dessa forma, mas aí a questão que a gente já falou em outros vídeos até, e que no meu livro eu falo isso, gente. Se você não tem meu livro ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Mudança de rota, incrível livro, maravilhoso. Eu falo muito sobre a questão do ideal, quando a gente se dedica ao lar, à família, e o marido ao trabalho do lado de fora, ao sustento... Só ao trabalho? Só ao trabalho do lado de fora, ao sustento da família. Que também não é só. Porque às vezes a gente vai e cai nos mesmos clichês, que é justamente o que a gente quer combater. A gente idealiza uma relação, a gente idealiza que o relacionamento vai ser pra sempre, que não corremos o risco do parceiro perder o trabalho, ficar desempregado, de falecer, da gente ficar viúva. Existem várias questões como essas, muitos casos de mulheres que se veem em determinado momento da vida sem aquele parceiro, ele ou se separam e você acaba se vendo de, gente, agora eu preciso começar do zero depois de 8 anos sem trabalhar, como me recolocar no mercado de trabalho, fiquei sem nada. Acontece até, né, a vida de muita mulher se submeter a aceitar violência doméstica, porque não tem como sair do relacionamento. Não tem o que fazer, eu não trabalho com nada, não sou bom em nada mais, o que eu fazia nem se faz mais, porque já passou 17 anos. E eu conheço caso pessoal de ver mulheres sendo traídas e passando por vários casos difíceis assim, e que se vêem presas e falam, cara, eu não tenho como sair daqui, porque eu não tenho pra onde ir, porque eu não trabalho, porque eu não tenho... Então, tem muitas questões pra se pensar, pra se levar em conta, não como uma necessidade que você tenha que acatar e falar, não, agora nem me quer botar na minha cabeça que eu tenho... Não, gente, de forma alguma, é só reflexão, isso é importante. Agora, voltando... E diálogo também, eu acho que assim, acima de tudo, para que isso não aconteça e não seja nunca uma relação abusiva, conversar. Você é ser humano, mulher, você tem seus direitos, você tem que ir lá e conversar olho no olho com outro adulto e falar, ó, eu não estou me sentindo bem com essa e essa situação. O que a gente pode fazer para melhorar? Mesmo que você não vire, nossa, agora o pai feminista, né, o pai, mas a gente pode ir melhorando aos pouquinhos. Eu queria
fazer alguma coisa pra mim, né? De trabalho, de exercício físico, de saúde, de cuidado, hobby, autocuidado, de hobby, enfim. Eu acho que isso é muito importante, um diálogo. Agora a questão que a gente tava falando, porque é polêmica, né? Quando a gente, voltando à questão de criação dos filhos, quando a gente cria os filhos de uma forma que eles sabem pra onde voltar, é uma relação muito de confiança. E a gente falou essa questão, não é só em palavras, é em atitudes, mas em palavras também. A gente tem que sempre reforçar o quanto a gente ama ser pai, ser mãe dos nossos filhos, o quanto eles são importantes pra nós, o quanto eles podem confiar. Eu tenho uma coisa que eu sempre falei até numa das últimas lives aqui. Não, falei numa live no Instagram, que é muito importante que minha filha saiba. Eu falo, ó, você tá desconfortável com alguma coisa que alguém fez? Não importa o que o adulto disser. Pra mim é menos importante do que o que o adulto tá falando do que o que você tá falando. Eu confio no que você fala. Se você tá desconfortável, fala pra mamãe. Eu vou te ouvir e eu vou acreditar em você. Isso por causa da questão de abusos, que a gente ouve tanto falar, e muitas crianças têm medo de contar pra um adulto, porque a culpa foi minha. Não, mas nem... tem que saber, se tá ruim, fala pra mim na hora, pode gritar, não importa quem for, a mamãe vai ouvir você, é você que me importa. Tudo isso é muito importante que a gente deixe claro pros nossos filhos sempre. E aí vem uma questão, a gente tava comentando sobre Guimê e Lesha. Ele teve esse caso de assédio. No Big Brother. Tá no 23. Big Brother, é um cantor, tá no Big Brother 23. Teve uma questão de assédio com uma participante que veio de outro país e foi expulso do BBB. Ela ficou muito chateada, postou nas redes sociais algumas coisas falando sobre o quanto isso incomodou ela que é uma dor que ela não deseja pra ninguém. São casados, estão juntos há praticamente 10 anos. E aí surpreendeu as pessoas nesse dia de expulsão, que ela fretou um jatinho e foi até o Rio de Janeiro pra encontrá-lo. E o que ela falou? Eu tô junto com ele há praticamente 10 anos. Isso não quer dizer que eu estou ou não ainda nesse relacionamento, mas o nosso relacionamento merece essa oportunidade, que eu esteja com ele num dos momentos mais difíceis que ele vai ter que enfrentar na vida dele. Eu vou estar lá, a gente vai conversar ao vivo e aí o resto eu vou decidir. E é isso que os pais, fazendo uma ligação completamente maluca. Como ligar BBB à educação dos filhos? Não, e eu quero deixar claro assim, que eu não tô apoiando de forma alguma Guimê, nem mulheres a perdoarem os maridos a qualquer coisa que eles façam, e assédio não é aceitável. Isso assim, muito pontuado, muito bem pontuado aqui. Mas a questão é, o que eu penso é como os nossos filhos, eles fizeram uma coisa muito errada. É o que eu falei dos meus pais. Se acontecer alguma coisa muito errada comigo, eu vou ter pra onde voltar. Não necessariamente ele vai ter pra onde voltar, digamos, num relacionamento, mas ele vai ser ouvido. A pessoa que esteve com ele por muitos anos vai dar esse suporte inicial que ele precisa, e aí pode mudar se a Lesha falar pra ela, se ela não fosse lá também, ele teria com certeza o pai ou a mãe. Sim, não sei como que é a estrutura familiar dele, mas geralmente tem. Então eu acho que assim, o mais importante é a gente entender essas situações e ficar atento aos sinais das coisas pra gente ser os melhores seres humanos. A gente tem que ser melhor ser humano e não judiar, mas assim, com um filho é bem delicado, né? Porque assim, é muito fácil para um filho tirar um pai do prumo, assim, né? Mas tirar tudo bem, eu acho que assim, a gente vai aprendendo, a gente se sente culpado quando a gente sai do prumo, mas é um aprendizado constante. Mas, e muitas pessoas falam, estudiosos disso, falam, cara, você vai perder o controle algumas vezes, mas que o amor seja muito mais forte que isso. É como eu apanhava, só que eu cresci num lar de tanto amor. Não, uma palmadinha não era o que ia acabar com isso. Não falo que, não morri, tô aqui. Não, tá errado, não acho que deveria ter sido dessa forma, mas como eu já falei, ok, passou, quero fazer diferente, mas eu sei que eu tive muito amor na minha vida, eu sei que eles me amam mais que tudo, eu sei que eles sempre vão estar ali pra mim, e é isso que eu quero que as minhas filhas saibam, eu sempre vou estar ali pra elas. Vou dar bronca? Vou impor limite? Vou. Tem que ser firme, não é que tem que ser mole o tempo inteiro com sua filha, com seu filho, e deixar eles fazerem tudo que eles querem. Não, gente, não é esse o papo. O papo é que, por exemplo, minha filha, muitas vezes, a Maeli, que aí já tem mais discernimento, vai fazer 6 anos, muitas vezes eu sou duro com ela em alguma coisa, falo, filha, não gostei disso, não sei o que, depois de alguns minutos assim, ela vem
te amo, papai. É. Porque o limite também é amor. Então, assim, uma criança de 6 anos ainda não tem noção de todos os limites. Então nós somos os responsáveis pelos limites. Mas tomem cuidado, porque nós também somos crianças que foram, de uma certa forma, não tínhamos limites em algumas coisas. Eu, por exemplo, com a TV, eu tenho um problema, tenho uma dificuldade. E às vezes eu acabo passando do ponto com elas também, deixo um pouco mais, e isso, elas ficam super felizes e me amam. Só que aí vai ter um efeito negativo da TV. Como a Nay falou, né, fica assim paralisada, a criança não faz nada por um tempo, e isso pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo delas, né? Ou ficar irritado, enfim, essas coisas. Como a gente pode resumir aqui esse vídeo, estejam sempre ali para os seus filhos, que eles saibam que vocês sempre vão estar ali nos momentos bons, nos momentos difíceis. Aprenda junto com eles a entender os limites deles. Esteja bem com você mesma, sabendo que você vai errar, que você pode melhorar em tudo que você tá fazendo com eles. E vamos deixar o amor encharcar nosso lar, nossa casa. Acho que é isso, né? É isso. Eu acho assim, para o que meu pensamento final, filho, filha, não vem com manual. Na verdade, o manual são eles mesmos, tá ligado? E a gente vai desvendando, traduzindo aos poucos. Aliás, vocês gostariam que a gente falasse um pouco mais sobre como educar, criar filhos completamente diferentes? Eu acho que é um assunto que rende, muito, né? rende. Porque as nossas são completamente diferentes e a gente sente o impacto disso no dia a dia, de como fazer, como lidar com cada uma. E aí já pra dentro da sua começar a polêmica, já você tem que tratar diferente, mas elas querem um tratamento igual. E aí é uma briga, meu Deus do céu, porque você fala, mas vocês são diferentes. E se faz igual, não funciona. Aí faz igual, ela não quer. A gente fala sobre isso em próximo vídeo, a gente aprofunda se vocês quiserem. Próximo não, em algum dos próximos. Se vocês quiserem mesmo, encharca aqui de comentário pra gente fazer um vídeo sobre educação de filhos aí, e parentalidade. A gente se vê então no próximo vídeo, galera. Não esquece, deixa o seu joinha, pelo amor de Deus. A gente se vê então em breve. Beijo! Beijo!